Bem, meus amigos, então, boa noite mais uma vez, né? Estamos aqui em mais um workshop para apresentar mais uma ferramenta computacional. E como eu sempre falo, né, esse mundo está cheio de maluco, né, cara? Uma segunda-feira, quase 10 horas da noite, né? E o pior de tudo é que esses malucos, eles dão um jeito de se encontrar, né, cara? Não bastasse ser doido, né? Eles dão um jeito de se encontrar, né? Tá aí o Anderson, né? Ana Amélia, Emerson Kojima, né? Esses caras são loucos, né, cara? Esses caras, mas então mais uma vez agradecê-los aí, tá? E hoje é o seguinte, Marcelo é um pesquisador de doutorado da Universidade Federal Fluminense, e no semestre passado, eu já comentei com alguns de vocês, né? Nós temos, na verdade, eu atuo em duas frentes de batalha, né? Duas linhas de pesquisa. Uma linha de pesquisa é desenvolvendo, né, com o objetivo de desenvolver ferramentas computacionais para tomada de decisão, para facilitar a aplicação desses métodos em organizações públicas e privadas, né? Porque muitos tomadores de decisão, muitas organizações não usam porque não tem o traquejo necessário, suficiente, o traquejo matemático ou o traquejo no Excel para desenvolver essas ferramentas. E está tudo bem, né? O médico não tem que saber mesmo equação, a nutricionista não tem que saber mesmo Excel, está tudo bem, né? Não tem problema nenhum nisso, né? E eu penso que o nosso papel, enquanto pesquisadores, enquanto cientistas, é facilitar esse processo, né? Então, temos trabalhado, né, já tem aí quase 10 anos, nessa linha de pesquisa de ferramentas computacionais de apoio à tomada de decisão. E, ao mesmo tempo, né, de uns 4 anos para cá, mais ali durante a pandemia, né, eu estudei alguns métodos do leste europeu, junto com os meus, né, os pesquisadores do grupo, e aí aprendemos alguns métodos interessantes que têm algumas propriedades matemáticas que os métodos mais antigos não têm, tipo o TOPSIS, o HP, né? Então, aprendemos aí vários métodos novos, né? Temos pesquisado, e é nesse contexto que o Marcelo entra, né? Marcelo está no meio do doutorado, lá na Universidade Federal Fluminense, e meio que ele pegou aí a rebarba dessas duas linhas, né? Pegou um método MPSI, na verdade o método PSI é indiano, né? De 2010. E aí o MPSI é uma evolução dele, é o Modified PSI. E o método TOPSIS, que é um método clássico, né, da literatura, um método já consagrado. E aí o Marcelo criou uma ferramenta fácil de usar, intuitiva, né? Ele vai mostrar aí para a gente agora, né? Pedi para ele mostrar, então já agradeço aí a, a disponibilidade do Marcelo. Então a ideia aqui é ser uma apresentação rápida, meio que um tutorial, né? E depois, se alguém quiser, tá para sair um artigo, né, explicando passo a passo como é que se usa a ferramenta, né? E aí, depois, se alguém tiver alguma dúvida com relação aos métodos e tal, possíveis aplicações, pode me procurar, pode procurar o Marcelo, né? Que nós estamos à disposição. O objetivo aqui hoje é tão somente apresentar um tutorial da ferramenta, né? Como é que eu acesso, qual o endereço, como é que eu imputo os dados, né? Como é que eu interpreto o resultado, né? E aí vocês vão ficar com mais essa ferramenta aí disponível para utilizar, seja para escrever artigos, seja para utilizar na empresa, né? Porque é o que eu sempre falo, o que faz sentido para mim é produzir coisas que as pessoas vão usar. Ficar escrevendo paper que ninguém vai ler, ou só quem vai ler é outro cientista, ainda tem mais, né? Que outro cientista lê para meter o pau no colega, né? Se fosse para usar, né? Ah, gostei do método do Marcelo, vou usar com a minha turma. Não, como é a fogueira das vaidades, né? Um cientista lê o paper do outro para achar defeito. Não, não, isso aí, esse problema dele está errado. Esse problema. E esse método nem se usa mais. O Marcelo está. Né? Então, acaba que a gente escreve paper para outro colega meter o pau na gente. Né? Mas
Então, eu tento seguir uma linha diferente, né? Eu tento seguir uma linha de, né, democratizar esse conhecimento, de criar ferramentas fáceis de usar, né, levar para a indústria. O próprio Marcelo já, né, criou aí uma ferramenta muito bacana que ele usa lá na Petrobras. E é isso, né? A ideia é essa, a gente estudar para melhorar a vida das pessoas. Senão não faz sentido a gente ficar estudando, né? Senão eu vou para a praia tomar cerveja, pô. Não que tenha algum mal nisso, né, para a praia tomar cerveja, mas, né? Não faz sentido perder horas, anos estudando um negócio que ninguém vai usar, não vai agregar nada para ninguém, que é o que se vê, né? Na maioria das vezes, né? Na maioria dos casos que eu vejo, o cara fica anos estudando, desenvolve lá uma teoria e tal, e que acaba que ninguém usa, né? Ou fica na prateleira da universidade, ou, né? Então é isso. Então, o Marcelo vai apresentar aí a ferramenta. Então, mais uma vez, eu agradeço ao Marcelo. Depois, se o Marcelo autorizar, eu vou disponibilizar, né, online, vou botar lá no YouTube. Se vocês quiserem assistir, pode assistir, pode usar, vou botar o link lá. E a ideia é essa mesmo, entendeu? Tá? Então, mais uma vez aí, Marcelo, obrigado. E vamos lá. Beleza, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Marcos. Quero agradecer mais uma vez o convite. Para mim é uma honra, né? Poder estar aqui com o professor, com os colegas, né? Já essa hora da noite aí, para a gente conversar um pouco sobre PO, né? E é o que o professor Marcos falou, né? A gente desenvolve, estuda para os colegas poderem usar no futuro, né? E trazer retorno para o nosso país, para a vida de cada um, melhorar a vida das pessoas, né? É isso, né? A gente tem uma vida, como professor Marcos, né? Tenho uma dívida, com o Brasil, né? Eu estudei a vida inteira em escola pública, desde moleque, desde novinho, aprendi a ler na escola pública, né? Fiz a universidade pública lá em Minas Gerais, mestrado na universidade pública, doutorado na universidade pública, então algum retorno, né? A gente vai buscar dar para o É nosso país isso. aí, né? É isso, Para os nossos colegas, né? Pesquisadores que são pesquisadores conosco, né? esse é o Então, propósito. pessoal, verdade. A grande alegria estar com vocês aqui hoje, né? Poder compartilhar essa ferramenta simples, mas assim, bastante útil, né? Para a gente. O professor Marco está mais que autorizado aí colocar lá no canal da pesquisa, Casa da Pesquisa Operacional, no YouTube, né? Para poder mais outros colegas poderem ver também, né? Então, tá mais que autorizado aí. Eu separei só os slides bem rapidinhos, pessoal, só para gente, só para dar um panorama mesmo aqui da ferramenta, né? 5 minutinhos aqui, bem rapidinho. Depois nós já vamos para a ferramenta, vamos rodar alguns casos aí, dois, três no máximo, né? E mostrar o principal aqui, mostrar como é que ela funciona, né? Como é que a gente extrai os resultados e importante também, como que a gente pega, resgata nela a memória de cálculo, porque a intenção é usar a ferramenta e ela deixar registrado passo a passo de cada método ali, né? Para eventualmente você explicar, escrever algum artigo e tudo mais. Então, é uma ferramenta que usa aí esses 4 métodos, o PSI, MPSI e o COCOS, né? Esses três são métodos mais recentes que o professor Marcos trouxe para nós em disciplinas aqui do mestrado e doutorado, né? E o TOPSIS, que é um método já mais tradicional, mais conhecido, né? Aqui depois, quem quiser, eu deixei meu link do LinkedIn, tá? Aqui no chat, né? Para quem quiser conectar comigo, vai ser um grande prazer poder fazer parte da rede de vocês. Hoje eu tenho 14 anos de experiência, no setor de óleo e gás, né? Na área de manutenção, confiabilidade e gestão de ativos, e 3 anos de experiência no setor elétrico, né? Em projeto, P&D também, e manutenção, né? Eu estou fazendo doutorado, né? Ou eu estou fazendo já terminei as matérias da FRJ e também estou na reta final já da UF, né? E eu tentar fazer uma pesquisa casada entre nas duas universidades, né? Mestrado concluído aqui na UF também, né? Algumas certificações, algumas pós e uma grande alegria da minha vida, né? Que é poder tentar dividir um pouco do conhecimento, né? Tenho a oportunidade de ministrar alguns cursos na Universidade de Petrobras, para os novos engenheiros até, né? E para os funcionários mais antigos também. Na PUC Minas, na pós-graduação de Confiabilidade e Gestão de Ativos, né? E também na Universidade Católica de Petrópolis, né? Em alguns cursos de pós-graduação. É sempre nessa área de confiabilidade e manutenção, né?
Aqui tá o link, pessoal, da ferramenta, né? Também eu vou ter o QR Code da ferramenta. Quem quiser acessar pelo celular, pelo computador, né? Quando for para o YouTube, já vai estar. Acho que é possível, né? Colocar lá no YouTube o link para acessar também. Mas se caso não conseguir pelo link, tem o QR Code, né? Você pode escanear e ter acesso aqui agora mesmo à ferramenta, né? O artigo que o professor Marcos comentou é esse aqui, pessoal, que a gente fez um tutorial, né, de como a ferramenta funciona. Então, foi o grupo que composto por mim, pelo Anderson Portela, né, pelo Fábio Mendes, que está na Europa, pelo professor Simões e orientado aqui pelo professor Marcos Santos, né. E, aliás, o Marcelo, como já foi aprovado e vai sair nos anais mesmo, você pode Uhum. me manda em Te PDF, passo. Sim, aí eu já coloco lá no ResearchGate, te marco também, e já show. fica lá disponível para quem quiser usar. E quando eu colocar no YouTube, eu já coloco o link da ferramenta e o link para acessar o artigo. Show de bola. Beleza, combinado. Já já, acabando aqui, eu já ponho para o seu Tá o bom. PDF dele. Já é a versão final, né? Então, Uhum. Já tranquilo. exatamente. Exato. Vai ser um congresso, né, o KINEG, que vai acontecer na próxima semana. E aí o nosso trabalho vai ser apresentado lá, né? A gente fez em grupo aqui esse trabalho. Como diz o professor Marcos, né, é uma fala que eu já me apropriei dele aí, da fala do professor, ninguém faz nada sozinho, né? A gente tá sempre junto e junto a gente vai mais longe, né? Aqui, pessoal, é só para mostrar para vocês a quantidade de combinações que nós podemos fazer, né? Sendo um total de 9 combinações, quando a gente fala de um processo de ranqueamento de alternativas sob alguns critérios, né? Então, na ferramenta, nós temos a possibilidade de definir os pesos ou elicitar os pesos, né, de 3 maneiras, usando o método PSI, o MPSI, e os pesos também definidos pelo próprio decisor, né? E aí a ordenação das alternativas pode acontecer via PSI, que é um método novo, né? O TOPSIS, que é um método já mais tradicional, né, na literatura, e o COCOSO também, que é um método mais recente. Então, quando eu faço a combinação entre a forma de definir o peso e a forma de ordenar, nós chegamos a um total de 9 possibilidades de fazer uma ordenação das alternativas. Então, se você pegar um mesmo problema, você pode usar 9 maneiras de ordenar, né, as alternativas do seu problema de tomada de decisão e, eventualmente, até produzir, né, 9 artigos, enfim, né? Então, dá um bom espectro, né, de possibilidades. O primeiro método é o PSI, aqui é o passo a passo dele, né? Eu não vou entrar no detalhe, porque tem um paper seminal do método, e também é ministrado na disciplina do professor Marcos, né? E está presente aqui também no canal do YouTube, da Casa da Pesquisa Operacional. É um método que é desempenhado em 6 passos, mais ou menos, aí, né? Desde a matriz de decisão até o índice de preferências, onde a gente vai ter aqui a ordenação das alternativas. O outro é o MPSI, ele é usado para definir, para a licitação dos pesos, né? Então a gente começa na matriz de decisão e finaliza aqui no cálculo dos pesos, né? Em 5 passos. O TOPSIS, né, que é a ideia básica do TOPSIS, é você buscar a alternativa que esteja mais próxima possível de uma solução ideal positiva e o mais distante possível da solução ideal negativa. Isso é feito em 5 passos, e aí no cálculo da proximidade relativa de cada alternativa, eu consigo ordenar, né, as alternativas usando o TOPSIS, né? E, por fim, aqui o COCOSO, que é um método de 6 passos, né? Aqui está a referência para o artigo seminal dele também, né? E é um método que nós partimos da matriz de decisão, como os outros, né? E chegamos aqui no 6º passo, na agregação final. E a partir da agregação final, eu consigo compor o ranking, né, das minhas alternativas e assim suportar a tomada de decisão multicritério, né? Aqui só um problema, né, que o professor Marcos sempre coloca nas aulas, né? O problema aqui de ordenação para escolher um smartphone. Então, colocamos aqui smartphone A, B, C, D, E. E aí repare que nós temos 4 critérios, né? Eu vou escolher um celular para comprar, eu vou trocar de celular, né? Então, eu vou olhar para o custo, né? É um critério de minimização, porque quanto menor, melhor, né? Claro, ninguém vai querer pagar mais. A câmera, quanto maior a resolução dela aqui, melhor, então é um critério de maximização. O armazenamento, quanto mais memória tiver, melhor, maximização. E a duração da bateria, né? Quanto mais tempo ela durar, em média, né? Então, é melhor. Ou seja, é um outro critério de maximização.
Então, esse aqui é o framework do trabalho que a gente vai simular aqui agora na ferramenta, né? Eu já passei o link para vocês, já que alguém já pode acessar, né, que quiser. A carinha dela é essa aqui, só tem essa tela, né? Bem simples. Nesse botão aqui, pessoal, modelo de entrada de dados, né? Você pode baixar um Excel, né? Salvar aí no seu computador ou abrir aqui direto, né? E ver como que é o framework, como é que é a carinha, né, da planilha, como é que você faz a entrada dos dados para a ferramenta aqui poder ler e processar esses dados e te dar um resultado, né? Então, tem esse botãozinho inicial que você consegue baixar o modelo da estrutura dos dados, né? Para você poder utilizar a ferramenta, tá? Aqui, quando a gente lê os dados, vai reproduzir aqui na tela da ferramenta, né? Na aba de dados. Os resultados vão ser gerados nessa segunda aba e a memória de cálculo, tanto para o cálculo dos pesos quanto para o cálculo do ranking, você vai ter disponível também nessa terceira aba, tá? Para fazer a leitura dos dados, né, eu clico aqui em Browse, né, eu vou fazer a leitura dos dados, vou fazer o upload de uma planilha Excel, que eu já deixei pronto aqui para gente, né? Você pode ter uma planilha com várias abas, cada aba sendo uma matriz de decisão. Então, você pode escolher uma aba que você tem interesse. Vou pegar 5 aqui, que é o problema, né, do smartphone, que a gente comentou. E aí você confere aqui se a sua matriz de decisão, né, ela está da forma que você quis, né? A gente vê aqui que temos, a gente vê que nós temos, né, 5 alternativas, são 5 smartphones, né? Os pesos não estão definidos no problema. Eu botei aqui só para colocar um decisor indeciso, né? Botou o mesmo peso para todos os critérios, né? O custo em reais, aqui está a maximização, porque eu errei a planilha Excel, vou corrigir ele depois, né? A câmera é um critério de maximização, armazenamento maximização e duração da bateria maximização. Então aqui já posso mostrar para vocês que a gente corrige em tempo real, né? Eu vou abrir aqui a planilha lá, né? Foi de propósito, tá? Só para mostrar que a ferramenta mostra aqui a matriz de decisão e a gente corrige, né? Então, aqui está a matriz de decisão, né? A planilha já no formato adequado, né? Então, olha só, critérios na primeira linha, cada coluna vai ser um critério, né? Eu coloco aqui os nomes do critério para facilitar o visual. Os pesos, a direção dos critérios, se é o critério que eu quero minimizar ou maximizar, tá? Se é um critério monotônico de custo ou monotônico de lucro. Os pesos que eu posso ou não posso informar, né? Se eu não informar os pesos, a ferramenta também funciona, porque ela tem método para elicitar os pesos, né? As alternativas, aqui na primeira coluna, e aqui o desempenho de cada alternativa dentro dos respectivos critérios. Então, o preço de cada smartphone, a resolução da câmera de cada smartphone, a memória para armazenamento de cada smartphone e a duração da bateria de cada smartphone, tá? Vou fechar aqui, senão eu não consigo fazer o upload. Vou atualizar aqui para ler o dado novamente, né? Então, eu vou ler a planilha. Um ponto que eu tive a preocupação de fazer aqui, pessoal, foi o seguinte: se você ler uma planilha muito grande, né, para não ficar algo assim muito extenso aqui na tela, você pode colocar aqui, ó, na ferramenta, mostrar só 10 alternativas, mostrar 25 alternativas, mostrar 50 alternativas de uma vez, né, ou mostrar 100, né, 100 alternativas, se tiver essa quantidade, né. Eu vou colocar 10 só para questão aqui de visual mesmo, né? E a gente ainda pode também fazer busca. Eventualmente, você pode ter uma planilha muito grande, com alternativas com vários nomes diferentes. E eu quero saber, por exemplo, vamos imaginar que eu quero aqui a alternativa 50, né? Eu clico aqui na busca, né? Ele chega para mim, na alternativa 50. Tá? Então, eu tenho essa possibilidade aqui também de fazer uma pesquisa bastante útil quando você tem uma matriz de decisão mais extensa, né? Tá? E a ferramenta consegue trabalhar com matrizes de decisão grandes, né? É uma limitação da ferramenta. Tá? É tranquilo, ela consegue trabalhar com essa quantidade de dados também. Né? Bom, voltando ao problema aqui da escolha do smartphone, né? Nós vemos os 4 critérios que vão balizar a decisão, né? E o desempenho de cada uma das 5 alternativas ou dos 5 smartphones que eu tenho opção de comprar, um deles, o preço, né? A câmera, o armazenamento e a duração da bateria. Muito bem.
Então, o primeiro passo, depois que eu li os dados aqui, né, coloquei os dados aqui na tela, é agora eu definir como é que o peso de cada critério vai ser elicitado. Eu tenho três possibilidades. Definir os pesos com o método PSI, eu marco aqui PSI. Definir os pesos usando MPSI, eu marco aqui o MPSI, né, meu mouse aqui do lado esquerdo. Ou eu posso usar os pesos definidos pelo decisor. Né? Nesse caso aqui, né, hipotético, vamos colocar um decisor indeciso, né, coloca os mesmos pesos para todos os critérios. Então, eu poderia usar dessa forma aqui, não tem problema. Né? Vamos escolher, por exemplo, o MPSI, né, como método aqui para elicitar o peso. E agora o segundo passo é escolher o método que vai ser usado na ordenação. Né? Na ordenação, eu posso usar o PSI, né? O PSI serve para elicitar peso e para ordenar. Né? Posso usar o TOPSIS, tá? Ou posso usar o COCOSO. O COCOSO ele tem um fator de agregação chamado lambda. Então, se eu escolher a opção de ordenar via COCOSO, eu tenho que definir o valor do lambda. O lambda é um valor, né, definido que varia de 0 até 1, né? Então, para o usuário poder ficar mais à vontade, de não errar o valor do lambda, não botar lá uma letra, não colocar algo menor que 0 ou maior que 1, eu coloquei essa escalazinha aqui que ele só arrasta o mouse, né? E aí você define o valor do lambda que você tem interesse de trabalhar com duas casas aqui de precisão, né? O default é ficar em meio, né? Que é o valor mais comum que é usado, né? Ok? Então, vamos fazer a ordenação usando o MPSI Cocoso, tá? E aí, definir aqui na tela os dados da minha matriz de decisão, certo? Escolhi o método para elicitação dos pesos, que é o MPSI no caso. Escolhi o método que eu vou usar na ordenação, que é o Cocoso. Defini o lambda do Cocoso, que é 0,5. Agora eu posso executar a análise. E aí vem uma telinha, né, uma janelinha aqui, um pop-up, dizendo que a execução do método híbrido MPSI Cocoso foi concluída com sucesso. Se houvesse algum erro, alguma inconsistência nos dados, ia subir aqui uma janelinha de pop-up, né, para você corrigir aquela informação ali. Né? Como não teve erro nenhum nos dados, né, ele conseguiu rodar o método normalmente, tá? Então, dou um OK. Eu clico aqui em resultado, né, na aba de resultados, né? E aí já aparece aqui para mim as alternativas ordenadas segundo o método híbrido MPSI Cocoso. Pelo método MPSI Cocoso, com os dados que eu tenho em mãos, né? O smartphone 4 seria aqui a minha alternativa preferida ou a minha primeira opção de compra. Ele custa R$ 3.200, tem uma câmera de 20 megapixels, 128 GB, né, de memória e de 16 horas a duração da sua bateria. E aqui no final, pessoal, do lado direito tem a agregação final, né? Que como se fosse a nota que o Cocoso dá para aquela alternativa. Quanto maior, mais preferencial é aquela, mais preferida, né? É aquela alternativa, tá? Então, aqui deu o resultado. Fica aqui na tela também. Eu posso, da mesma forma, limitar aqui a quantidade de alternativas que eu visualizo na tela, fazer pesquisas, né, da mesma forma. E a parte mais importante é a memória de cálculo. Você vai escrever um paper, você vai justificar a sua tomada de decisão. Então, a gente tem aqui, né, na nossa ferramenta, a memória de cálculo. A primeira memória de cálculo é o cálculo dos pesos. Então, eu clico aqui para baixar o arquivo Excel. Né? Vou abrir esse arquivo Excel aqui. E ele vai trazer para mim a memória de cálculo dos pesos. Como eu usei o MPSI, então ele vai dar aqui para mim nas abas, tá vendo? O passo a passo do MPSI. Então, o primeiro passo do MPSI, depois que eu já tenho a matriz de decisão, né, é normalizar a matriz de decisão. Ok? Então, aqui, pelo método MPSI, essa é a matriz de decisão normalizada. Na aba, né? O segundo passo do MPSI é calcular uma média das alternativas dentro de cada critério, né? Tá aqui. Então, as alternativas dentro do critério custo, já normalizado, a média deu 0,65. Para a câmera, deu 0,78.
para armazenamento deu 0,8 e para duração da bateria deu 0,667. Né? É basicamente pegar a matriz normalizada e calcular a média dentro de cada critério. Tá? Porque tem a média dos critérios. Isso é o terceiro passo, né, do método MPSI. O quarto passo é a variação da preferência, que está aqui também, né? A variação da preferência, para cada um dos critérios. Então, o critério custo tem esse valor de variação de preferência, a câmera tem 0,16, o armazenamento 0,3 e a duração da bateria 0,2833, né? E o passo final, que aí já é o valor do peso elicitado, dos pesos elicitados pelo MPSI. Tá aqui. Então, o peso para cada critério, né? O nível de importância para cada critério, também fica evidenciado aqui na ferramenta, né? Na memória de cálculo. Ou seja, o custo, de acordo com os dados que eu tenho na minha matriz de decisão, o custo representa aí 31% da importância, né? A câmera, aproximadamente 17%, o armazenamento, 30%, e a duração da bateria, 21%. O método do MPSI, pessoal, é bem interessante, porque é como se ele pegasse uma variância normalizada, né? Imagina você que você vai olhar esses celulares aqui, nesses smartphones, e aí você tem lá o smartphone que custa R$ 2.000, 2.000, outro custa 2.100, outro 2.150, outro 1.950. Então você vê que o custo, por exemplo, né, seria um critério, né, que as alternativas têm mais ou menos o mesmo custo todas elas, imaginando que. Então, assim, o peso dele vai ser menor, porque está todo mundo mais ou menos junto ali, né? Ou você vai escolher um apartamento, aí tem um apartamento de 80 metros quadrados, tem um outro de 81, tem um de 79, tem um de 82. Então você veja que o caso, a área, a metragem, né, os metros quadrados de um apartamento vai ganhar um peso menor, porque a variação entre eles, né, entre os desempenhos das alternativas, naquele critério é pequena, né? Então, nesse caso, a câmera ficou com peso menor, né, para essa decisão. E o custo, né, ficou com peso maior, 31%. O armazenamento ficou em segundo lugar, né, em relação à importância, tá? Então, os pesos estão aqui, ok? Próximo passo que a gente pode pegar aqui na ferramenta agora é baixar a memória de cálculo do ranqueamento. Lembrando que nós fizemos o ranqueamento via Cocoso com lambda de meio, né? Agora vamos baixar a planilha aqui para ver como que o Cocoso fez a ordenação das nossas 5 alternativas de smartphone, né? Bem, primeiro passo, né, é a matriz normalizada, ou melhor, segundo passo, né, que é o primeiro passo é ter a matriz de decisão, né? A gente já tem lá na ferramenta a matriz de decisão, já está lá, né? Então aqui nós temos a matriz de decisão normalizada pelo Cocoso. Veja que a normalização do Cocoso é diferente da normalização do MPSI e que é diferente também da normalização do TOPSIS, tá? Então, aqui é a matriz de decisão normalizada pelo Cocoso, certo? É importante, né, evidenciar isso numa justificativa da tomada de decisão, no paper, né? Ok? Aqui é a sequência ponderada, né, que é o terceiro passo do Cocoso. É um valor que você vai obter para cada uma das alternativas, certo? Terceira etapa do Cocoso é a sequência ponderada exponencialmente, né? Então, cada alternativa vai ter um valor também de sequência ponderada exponencialmente, ok? Na sequência, o quarto passo, o quinto passo, melhor dizendo, do Cocoso é a agregação, ou seja, vai ter uma nota Ka para cada alternativa, uma nota Kb, o quilo bravo, né, para cada alternativa, quilo Charlie para cada alternativa e uma quilo aqui para cada alternativa, né? E aí essa quilo, que é a nota final, o lambda entra aqui, né? Para fazer a agregação das três notas Ka, Kb e Kc, para a gente obter a nota final K, e a partir dela fazer a ordenação, ou seja, a alternativa que ficou em primeiro lugar tem um K de maior valor. A que ficou em segundo, né? Naturalmente, ela vai ter um K de, como segundo maior valor, tá? E aí o rank, né? Tá aqui, né? A agregação final do Cocoso, né? Você tem aqui a matriz de decisão, já com as alternativas devidamente ordenadas. E ordenação aqui feita, né, pelo método MPSI, Cocoso. MPSI para licitação dos pesos, Cocoso para efetivar a ordenação, né? Ok, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida aí?
Tá Ficou tranquilo, claro? pessoal? Tudo tranquilo? É a ferramenta muito fácil, muito Muito intuitiva. tranquilo, né? É. Né? Vamos fazer uma agora aqui, só para a gente brincar um pouco mais, né? Vamos pegar aqui os pesos definidos pelo decisor. Vamos pegar o mesmo problema, né? Vamos pegar o mesmo problema, que é a escolha do smartphone. Agora a gente vai fazer aqui a ordenação usando pesos escolhidos pelo decisor e vamos colocar o PSI, né? Vamos executar a análise aqui, né? A execução do PSI. Agora veja que foi só o PSI, né? Foi concluída com sucesso. Por quê? Porque o peso já foi definido pelo decisor, tá? Ok? Resultados. Aí já mudou a figura, porque veja que além de ter mudado o método de ordenação, né? Mudaram os pesos. Agora eu tenho peso igual para todos os quatro critérios. E é da mesma forma, memória de cálculo, né? Repare que no caso da memória de cálculo para o peso não vai existir, não vai ter necessidade, porque o peso já está definido pelo próprio decisor, né? Vai abrir aqui e vai só mostrar os pesos, né? Tá vendo? Só mostra o peso porque o peso já está definido pelo decisor. Então não existe memória de cálculo para o peso, né? Tá? E vamos ver então a memória de cálculo do PSI. Abrindo aqui, vai abrir o Excel para a gente, né? Guardar um pouquinho para ele abrir aqui. Pronto, foi. O PSI ele é um pouco mais simples, ele demanda menos etapas, né? Então a segunda etapa aqui do PSI, né? Depois que eu já obtenho lá a matriz de decisão, é a matriz de decisão normalizada, a normalização dela segundo o PSI, tá? A normalização dele é diferente da do proposto. O índice de preferência de cada alternativa, né? Aqui, e o ranqueamento. Nós temos a matriz de decisão, né? Alternativas e critérios, ordenada segundo o método PSI puro, simples, né? Porque o peso já foi definido pelo decisor. Ok? E aí, pessoal, nós temos também aqui, ó, a gente, né, nessa época nós usamos a ferramenta nessa ocasião, mas daria para usar perfeitamente, né? Tem esse artigo aqui que nós vamos apresentar lá no SBPO, lá em Fortaleza, né? É um caso real aqui da Você Petrobras, vai, Marcelo? Vai para né? o SBPO? Você vai? Já reservei o hotel, os voos também. Vou levar a família junto, né? Ah, Eu vou legal, pelo top. Myself Corporation nesse aí. E tu vai ficar Eu vou pelo lá no Waze, lá no no próprio hotel? hotel do evento. Ah, No Waze. legal. Então Isso. a gente vai se encontrar lá. No Se próprio encontra hotel. lá também. Legal, Vai se bacana. encontrar lá. É, Eu consegui como eu estou em home office parte da semana, né, eu já consegui me ajeitar aqui para a empresa. E entendi, aí eu vou no Myself Corporation, né? Autofinanciado. entendi. Mas, Vou autofinanciado para lá. Esse problema, pessoal, foi bem legal porque o que acontece? Só para explicar para vocês, né? É um processo corporativo, né, para as plataformas da exploração e produção do sudeste do Brasil. Na verdade, a gente vai expandir para o Brasil inteiro, né? E assim, a gente tem lá nas plataformas vários sistemas e equipamentos, e nós queremos saber assim, dentro de vários critérios, quais são os equipamentos que dão mais dor de cabeça que eu preciso priorizar uma ação para eles. Nesse caso, a decisão não vai ser escolher o melhor equipamento, vai ser escolher o pior, tá certo? Então, a decisão nossa aqui é escolher o pior equipamento. E aí, para isso, né, o pessoal lá desenvolveu um método que calculava, é, ordenava e dava peso da cabeça deles, né? Ah, vamos fazer assim, assim, somar aqui, subtrair ali e tal, nada muito estruturado. E aí, né, me apresentaram o problema, já tinha feito a disciplina do professor Marcos, e aí tivemos essa sacada, né? Vamos tentar um método aqui novo, né? Ter um MPSI para a gente definir os pesos e o TOPSIS para nós definirmos a ordenação. E aí os decisores não precisam nem se preocupar com o peso de cada critério e nem fazer a ordenação na mão. E aí nós implementamos esse método em BI, no R também, né? E agora na ferramenta. E a gente agora, hoje em dia, né, toma a decisão. Deixa eu só mostrar para vocês o framework do trabalho aqui, né? O problema lá na frente. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Tá aqui, ó. Custo, notas que é o número de falhas, custo, tá aparecendo um HH artigo, de tá manutenção aparecendo, corretiva e Marcelo, de Marcelo, barris equivalentes. Veja Marcelo, que
tá aparecendo um Oi, artigo ainda, não tá? diga. Para mim não tá Oi, travou aqui aparecendo. para mim. O pessoal tá me ouvindo? É, Para mim estava aparecendo um artigo, não tá apareceu aparecendo. agora a tabela? Ah, tá, agora foi. Foi, agora foi. Pode ter sido algum problema. Foi, né? Pode ter sido algum delay aqui na internet. Os critérios são número de falhas, né, notas, o custo de manutenção daquele equipamento ou sistema, o HH de manutenção corretiva e as perdas, né, em volume de barril de petróleo. Isso aqui você multiplica por 70, US$ 80, você vai chegar no valor financeiro da perda. Então, assim, um método, né, que a gente aprendeu aqui com o professor Marcos, do MPSI, e agora fazendo híbrido do MPSI TOPSIS, nós estamos usando efetivamente aqui na empresa, né, para tomar decisão em cima de questões que literalmente, é, mexe com bilhões de dólares. E a gente está usando, né, um método que nós aprendemos aqui na disciplina, né, uma das disciplinas do professor Marcos, para tomada de decisão e retornando valor para a empresa e para a sociedade brasileira que se beneficia com impostos, royalties e tudo mais, né? Então, realmente a gente poder usar o nosso conhecimento adquirido aqui nas disciplinas para efetivamente divulgar esse conhecimento, multiplicar o conhecimento, né, com a ferramenta, com o artigo e também efetivamente tomar decisão, né, no mundo corporativo com essa ferramenta. Tem um outro paper também que nós publicamos, esse que já junto com o professor Marcos, né, aqui na disciplina também que fizemos de novos métodos para tomada de decisão, aqui com o professor Marcos, o professor Simões e o professor Paulinho, né, que é o meu orientador, e nós também vamos apresentar esse método aqui, esse paper, né, no SBPO em Fortaleza, que é a escolha de uma estratégia de manutenção de um sistema de geração de vapor, aplicação do PSI Corposo, né? Basicamente, eu aplicar um método de otimização multi-objetivo, com isso eu obter uma fronteira de Pareto, né? Vou obter aqui uma fronteira de Pareto, e aí eu vou pegar as soluções da fronteira de Pareto e ordená-las. Aqui, ó, fronteira de Pareto em três dimensões, né, que são três critérios, né? E aí o PSI Cocoso, ele faz a ordenação das soluções da fronteira de Pareto, né? As soluções mais roxas aqui são as que estão no topo do ranking, e as mais clarinhas, né, mais pro amarelo, são as que estão no final do ranking. E aí, interessante a gente ver que a melhor solução, né, está lá no joelho da fronteira de Pareto. É uma aplicação, inclusive, inédita, né? Não existe nenhum paper. A gente fez uma extensa revisão bibliográfica. Não existe nenhum paper que use o PSI Cocoso para trabalhar problemas de solução da fronteira de Pareto. Esse aí a gente já mandou E para a algum gente, periódico? Acho que a gente já mandou, né? a gente mandou para aquele mas eles devolveram para o seu foco deles. Agora vamos mandar para o Analytics, Journal Tá. of Analytics, eu acho. Vamos Tá. mandar para esse daí, Uhum. né? Beleza. Então, esses são dois trabalhos que a gente poderia ter usado a ferramenta tranquilamente, né? Só não usei porque a gente fez esse trabalho antes da ferramenta, né? Mas daria para usar com tranquilidade, né? Tá, pessoal? Então, a ferramenta é essa daqui, está disponível para vocês. Já coloquei o link aí no. Vou botar novamente aqui o QR Code, né? Com o link também, para vocês poderem acessar, né? Voltar lá para o começo. Aqui, ó. QR Code com link para poder acessar a ferramenta PSI, MPSI, TOPSIS e Cocoso. E qualquer dúvida, pessoal, também pode nos fazer contato, né? Se for referenciar, tá aqui o paper, né, que a gente está publicando, vai publicar agora na semana que vem, né? Aliás, já está publicado, né? Vai ser apresentado semana que vem, né? Vocês podem referenciar aí também. Eu vou passar aqui esse PowerPoint para o professor Marcos para ele divulgar para todo mundo, né? Para disponibilizar. E aí fica para vocês aí a ferramenta para o uso, né, de todos, para produzir suas decisões, seus artigos, né? E fico à disposição também para quem for usar futuramente, tiver alguma dúvida, né? Fico totalmente à vontade, à disposição, né, de vocês para tirar qualquer dúvida. Tá, eu Professor, da minha vou. parte, era isso aí. Deixa eu mostrar. É, é isso aí, é rapidinho, é simples, direto. Vocês viram que é uma ferramenta super fácil de usar, né? E aí eu vou disponibilizar esse vídeo, né, para ser vídeo tutorial, para
né? Quem for utilizar. Vou pegar vou pegar esse artigo que o Marcelo mostrou, né, do Kineg, vou colocar lá também no comentário lá do YouTube. Aí quem quiser ver o tutorial está descrito lá. E eu acho que eu vou botar esse do SBPO também, o Marcelo. Joia. Aí já é mais uma, né? Tá Se a bom. pessoa quiser lá aprender e Isso. tal, tá? E aí fica tudo lá disponível. Quem quiser é só ir lá e consumir aquele material e tá resolvido, tá? Então, alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Tá tranquilo? Show. Então, esse aí, mais ou menos, é bom, o José tá até aí acompanhando, né? E até por isso que eu chamei também. Esse aí é mais ou menos o escopo do nosso grupo de pesquisa, né? Praticamente todas as dissertações de mestrado e as teses de doutorado, dentro aqui do nosso grupo, seguem aí mais ou menos essa lógica aí que o Marcelo mostrou, né? Juntando métodos, sempre com essa temática tomada de decisão, né? Pesquisa operacional, que é a minha área, né? Então, eu não sou da área de ergonomia, nem de, enfim, né? Planejamento estratégico e tal, não. Minha área é pesquisa operacional, então sempre essa temática tomada de decisão, né? E aí, no caso aí do Marcelo, ele mostrou alguns métodos multicritério, mas eu trabalho com outros métodos também, né? Trabalho com ideia, com simulação, enfim, programação matemática. E aí o Marcelo mostrou a combinação de métodos. Eu tenho trabalhado bastante com métodos do leste europeu, né? Que são métodos que antes sequer eram conhecidos no Brasil, pelo menos eu não conheço, né? Fizemos aí uma extensa pesquisa na base Scopus e no Brasil, praticamente nas Américas todas, né? América do Sul, Central e do Norte, não tinha nenhuma aplicação nem do Cocoso, nem dos POTS. O nosso grupo de pesquisa efetivamente foi o primeiro grupo a trazer esses métodos não só para o Brasil, mas para todas as Américas, né? E aí temos trabalhado com esses métodos e desenvolvido essas ferramentas. Então, esse é mais ou menos o escopo aqui do nosso, né? Todos os alunos, né, que estão fazendo mestrado e doutorado no nosso grupo estão passeando mais ou menos nos métodos e nessas ferramentas aí que o Marcelo acabou de mostrar, ferramentas como essa, né? Então já é bom para vocês irem mais ou menos se situando. Henderson está aí, desenvolveu uma ferramenta também, um método novo, né? Luana também, né, está trabalhando com critério de Markowitz, desenvolveu uma ferramenta nova, né? E a ideia é essa, né? E a ideia com todo mundo é fazer o que o Marcelo fez, né? Desenvolver um estudo que seja útil, que as pessoas usem e entregar um produto para a sociedade. Esse que é o objetivo, né? E não faz sentido a gente ficar estudando, se arrebentando 2, 3, 4, 5 anos e no final não entregar, né? Ou, assim, gasta muita energia, mas no final ninguém usa para nada, né? Fica lá na prateleira. Eu, por exemplo, eu fiz a minha dissertação de mestrado, foi um assunto importante, eu considero importante, né, que eu fiz uma simulação no sistema pré-hospitalar de emergência, né, simulação com ambulâncias e tal, mas ninguém nunca usou para nada. Levei para o Corpo de Bombeiros, né, mas ninguém nunca usou para nada. Tá lá deve estar mais de 10 anos, está lá na prateleira da UFRJ. Eu acho isso muito triste, né? Me exigiu muita energia, muitos recursos. Eu tive que apresentar no SBPO, e produzir um estudo que ninguém nunca usou para nada, né? Então, eu falei, não, na hora que eu for professor, isso não vai acontecer, né? Nós vamos desenvolver coisas. Já na minha tese, eu corrigi isso, né? Eu desenvolvi um estudo para a Marinha, né? Envolvendo as três Forças Armadas, que afetava diretamente a vida de mais de 2 milhões de brasileiros, né? O método que saiu da minha tese, e é utilizado até hoje lá na Marinha, né?
E, né, todos os orientandos, os pesquisadores que entram no grupo, eu tenho isso muito claro na minha cabeça, que a gente precisa entregar alguma coisa, assim como o Marcelo mostrou aí para a gente. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Então tá bom, Marcelo. Então, mais uma vez, obrigado aí, Marcelo, né, pela apresentação, pelo seu carinho, tá? E vamos seguir adiante, que a gente ainda tem muita coisa boa aí pela frente. Tá? E a gente se vê Temos lá na sim, só, né? Novembro a com gente certeza. em Fortaleza, é uma cidade muito desagradável, vou ter que fazer esse esforço para passar uma semana em Fortaleza, esse sacrifício, mas eu faço tudo pela ciência, né? A ciência, né, é a minha vida, eu vou fazer esse sacrifício de ficar lá de frente para o mar, lá em Fortaleza. É verdade, professor. Por isso mesmo, eu vou até chegar 2 dias antes para me acostumar com a praia lá, com Isso, essas é coisas, é isso. porque é difícil mesmo. Já que é para fazer o sacrifício, Professor, o então o senhor vai sacrifício. quando? Desculpa. Ó, peraí, eu estou me programando para ir. Deixa eu ver aqui, eu estou me programando. Normalmente, quando o congresso começa num dia, eu chego no dia anterior, né? Então, deve começar. Eu acho que vai começar no dia 4, não é? É, na É no dia segunda. 4. Então eu devo chegar lá no dia 3, devo chegar no domingo. Aí eu chego de tarde no aeroporto, alugo um carro, aí vou de carro para o hotel, aí me instalo, tá. E no dia seguinte eu acordo tranquilo, tomo meu café e vou para a abertura do congresso, entendeu? Eu devo ir no dia 3, tá? E devo ficar até sexta-feira, tá bom? Então tá bom, pessoal. Então boa Sim. noite, fiquem com Deus e até a Um próxima. abraço, pessoal. Obrigado pelo convite, professor. Abraço, Abração, pessoal. turma. Boa noite. Parabéns, Abraço, Boa pessoal. Marcelo. noite a Tchau, todos. Tchau, tchau. tchau. Parabéns, Marcelo. Obrigado, tá? Estou à disposição aí. Abraço.